Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, tá certo? Aqui eu ensino mulheres empreendedoras e iniciantes a transformarem o seu Instagram em uma máquina de vendas. Isso mesmo. Eu sou Kelly Amaral e o tema de hoje é: não tenho tempo para o meu negócio. Olha só que tema bacana que a gente vai estar abordando na nossa live de hoje. E eu quero você juntinho aqui comigo. Aproveita a oportunidade que a gente está no início da live. Clica aqui nesse botãozinho, aviãozinho, e já vai compartilhando aí para suas amigas, amigos empreendedores que estão com essa dificuldade. Lembrando que é uma maratona de lives, onde em cada live eu vou estar aqui ensinando você como melhorar o seu desempenho nas redes sociais, nas vendas online, tá certo? Então fica aqui comigo. Então vamos lá, gente. Olha só. Deixa eu dar boa noite aqui para quem tá entrando. Dimas, Gisele, Jéssica. Sejam todos bem-vindos a essa live. E o tema de hoje, falta de tempo para administrar o negócio. Gente, hoje a vida tá corrida, não é verdade? Hoje a gente costuma dizer uma coisa simples de ouvir. Ai, gente, o tempo tá passando muito rápido. Olha, eu tava trabalhando e quando eu vi anoiteceu, não vi o tempo passar. E por muitas das vezes a pessoa que diz que não tem um tempo pro negócio, às vezes ela é casada, tem filhos, tem uma série de tarefas para fazer, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer almoço, janta, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa, né? Tem gente que tem loja física, então tem que se virar nos 30, tem que administrar a loja lá, tem que fazer entrega, tem que comprar, tem que deixar o menino no colégio, tem que fazer o almoço. E é aquele rebuliço. Tem gente comentando aqui, ó. Olha, Wanda, Fernando, boa noite, Ana Lúcia, maravilhosa, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui à live. Então, como eu estava dizendo, você fica naquele turbilhão, de repente o dia acabou e você vai fazer um resumão. Você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e vai pensar: nossa, não fiz quase nada hoje. Nossa, aquele trabalho já era para eu ter feito há tanto tempo. Eita, mais um dia, eu não fiz. Ah, vai ficar para amanhã. Amanhã, se Deus quiser, eu faço esse trabalho. E aí você vai procrastinando, né? Eu vou usar essa palavra aqui da procrastinação porque às vezes no meio dessa correria a gente fica tão cansado, tem aquela determinada coisa para fazer e você fala: não, daqui a pouco eu faço, já já eu faço, não deu para fazer hoje, vou deixar para amanhã. E vai procrastinando, vai deixando para depois. E aí quando você vai ver, você não está tendo aquele resultado que você gostaria, né? Você tem aquele seu negócio, vou colocar aqui como exemplo, você trabalha em casa e tem a sua loja que é online. E aí você tem um trabalho para fazer ali naquela sua loja, você tem algumas coisas para postar, clientes para atender, mas devido às suas tarefas cotidianas do dia, você separou ali algumas coisas para fazer, o dia acabou e você não conseguiu executar. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente não consegue executar uma determinada ação, a gente, claro, acaba se prejudicando, porque quando chega no final do mês, você quer ter aquele resultado de vendas, você quer ter reposição de mercadoria, você quer conseguir realizar os seus sonhos, você quer comprar alguma coisa e nem sempre o caixa vai fechar, porque você não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. E falando aqui da procrastinação, geralmente quando a pessoa ela não tem os resultados que ela almejaria, que ela almeja no caso, ela vai deixando de fazer coisas às vezes, porque não conseguiu em algum determinado momento, tentou e deu errado, ou ela tem medo de fazer e o que vão falar,
ou às vezes ela está trabalhando em algo que ela não gosta. Então ela não dedica tanto o seu tempo também. Então eu costumo dizer que quando você vai iniciar um negócio próprio, eu falei isso na live anterior, vocês vão ver, e eu sempre vou estar falando disso, eu sempre vou estar batendo nessa tecla. Quando você for decidir abrir um negócio próprio, você tem que pensar muito, você tem que ver quais são as suas atuais condições e se realmente você tem amor por aquilo que você faz. Porque é muito importante o amor. Por quê? Porque você vai fazer as coisas com mais facilidade. Você vai ter mais empolgação para executar determinada tarefa. Então, se você já está com o seu horário, com a sua vida meio que bagunçada, e aí você está ali trabalhando com algo que você também não gosta, então vai realmente chegar um momento que as coisas não vão andar muito bem, você realmente não vai alcançar os seus resultados, e isso vai gerar uma desmotivação e, consequentemente, aí vem a perca do tempo, você vai sentir que o tempo está passando e você não está conseguindo, na realidade, executar. Eu coloquei aqui no script algumas coisas relacionada à procrastinação. Geralmente, quando a gente quer resolver um problema, do que se trata de você tem uma tarefa, você tem que parar para pensar. E se eu fizer? E se eu não fizer? Quais são as consequências de fazer ou não fazer determinada tarefa? E na maioria das vezes a gente não para fazer isso, porque o tempo é muito corrido, né? Eu vivi isso na pele, e contando aqui um pouco da minha experiência para vocês, a gente realmente fica com a cabeça virada do avesso. Eu já me vi nessa situação de ter que administrar a minha casa, de estudar, treinar, cuidar do meu casamento, cuidar da loja física, e ter tudo ali rodando direitinho como tem que ser, não é fácil. E isso realmente por um tempo me prejudicou até minha saúde, por eu não estar ali conseguindo fazer as coisas que eu sabia que tinha que fazer. Então eu procrastinei muito, eu me desmotivei muito. E depois de tudo isso que eu passei, eu percebi que eu precisava parar e eu precisava, sim, analisar e organizar o meu tempo. É muito importante você começar a organizar as suas tarefas. A falta de tempo, ela também está ligada à desorganização. Uma pessoa desorganizada que não organiza o presente e não organiza o futuro, ela não vai conseguir chegar nos seus objetivos. E quando você consegue administrar tudo isso, criando uma rotina, isso vai facilitar até a questão da sua execução. Por exemplo, vai ter dias que a gente vai acordar super empolgado, a gente vai acordar super animado, vai executar tudo ali com boa vontade, com animação. E vai ter os dias que você não vai estar tão motivado assim, você não vai estar tão feliz assim. E quando você não está motivado, você não consegue executar com excelência, né? Se você tiver com a sua rotina totalmente desorganizada. Você ter tempo para o seu negócio vai depender muito do seu comportamento pessoal. Como assim? Quando você passa a organizar uma rotina, isso vem da hora que você vai dormir, a hora que você acorda, e tudo tem que estar desenhado na sua cabeça, para que você chegue no final do dia e consiga executar todas aquelas tarefas. Eu coloquei aqui no meu scriptzinho também, deixa eu ver aqui, um exemplo. A pessoa que trabalha com CLT, né? O CLT e decidiu abrir um negócio próprio.
Vamos lá, geralmente, olha, deixa eu dar boa noite aqui para vocês, é o Douglas, boa noite, Milena, Rosana, obrigada por vocês estarem aqui. A gente está falando aqui sobre não ter tempo para o próprio negócio. Então vamos lá, voltando aqui a esse exemplo. Tem muitas pessoas que trabalham na CLT e desejam abrir o próprio negócio porque elas querem ter uma renda extra. Ou então o sonho delas é realmente, não, vou começar aqui meu negócio próprio, porque esse aqui é o que eu realmente gosto de fazer. Mas ela cria um negócio e ela não tá com o tempo dela totalmente organizado. Ela não tem uma rotina. E ela faz o negócio ali, digamos que de vez em quando. Ela cria um Instagram, ela compra, digamos, os produtos para vender e ela coloca ali. E aí de vez em quando ela tira uma foto, ela posta, oferece para um amigo, passa um dia, 2, 3, uma semana sem falar naquele negócio. Aí às vezes ela vai dormir, às vezes está estressada, pensando, meu Deus, como é que vai ser? Quando é que eu vou colocar esse negócio adiante? Tudo está ligado a uma falta de organização e falta de rotina. Uma das dicas que eu quero deixar aqui para você que está sem tempo, você não tem tempo para administrar o seu negócio. A primeira coisa que vai te ajudar a começar a administrar é ter um checklist. Você precisa fazer um checklist de todas as suas tarefas. Tudo que você tem que fazer durante o dia, você tem que listar e colocar horário para tudo e criar essa rotina. Você tem que começar a desenhar essa rotina na sua vida. Então vamos lá, por onde a gente vai começar? Primeiramente, você vai sentar em algum local, ficar sozinho, pegar uma agenda e começar a descrever todas as suas tarefas do dia. E depois, em sequência, você vai pensar no seu negócio, mas de uma maneira mais profunda, analisando isso que eu acabei de falar. É isso mesmo que eu quero fazer? É com isso mesmo que eu quero trabalhar? Eu amo o que eu faço? É isso mesmo, estou disposto a fazer o que tem que ser feito? Sim. Então, se você estiver disposto a fazer o que tem que ser feito, você vai colocar lá no seu checklist a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar, que horas que você sai para o trabalho, quando você volta. E você vai começar a analisar as tarefas que você tem feito, que tem tirado ali o seu tempo. Como assim? Não, coisas que você tem feito que tem, como é que eu posso explicar? Que tem tirado você do seu foco. Pronto. Quando a gente vai abrir um negócio, a gente tem que ser uma pessoa extremamente focada naquilo que a gente deseja, nos resultados. E às vezes a gente ali no meio dessa desmotivação, da procrastinação, tem algo ali que costuma tirar o seu foco. Eu vou citar o meu exemplo. O que aconteceu comigo, né, no decorrer dessa minha trajetória? Eu passei a dormir muito tarde, eu passei a ficar muito tempo no celular, olhando, assistindo informações da internet, consumindo conteúdos da internet que não tinham nada a ver com os meus propósitos, com aquilo que eu queria. Eu queria, na realidade, aliviar o meu estresse e ficar ali distraindo a minha mente com aqueles vídeos da internet que a gente costuma ver diariamente. E para quem não prestou atenção ou não percebeu, quando você pega o celular e que você está ali assistindo, de repente passou meia hora, passou uma hora, e você nem percebeu que aquele tempo passou. E aí acabou que eu comecei a dormir tarde, não conseguia mais acordar tão cedo para poder executar as minhas tarefas. E isso acabou que foi me prejudicando ao longo do tempo. A Cláudia está aqui falando. Planejar o dia, a semana e o mês é muito importante. Exatamente. E às vezes no decorrer, na correria, no que você está fazendo no dia a dia, você não consegue parar para fazer essa organização. E essa questão do digerir o tempo, ela é muito profunda. Existem várias estratégias por trás da gestão do tempo. Você que é empreendedor, existem
técnicas, existem estratégias para você driblar a procrastinação e conseguir ser uma pessoa mais produtiva. Ana Lúcia, vou pegar essa dica. Exatamente. Então você tem que começar a descrever, tá? Vou citar aqui alguns exemplos que eu coloquei aqui que acontecem no nosso cotidiano de pessoas, exemplo de pessoas, de vida de pessoas. Você tem sonhos, desejos para realizar, você tem várias vontades, você é casado, tem filhos, ou você é solteiro, estuda e trabalha, faz academia. E todas essas pessoas, englobando aqui no geral, todas elas têm uma rotina pesada. Não, tanto faz se a pessoa é solteira como casada, tem vários afazeres no dia, que se ela não parar para organizar as prioridades, você tem que parar para organizar as prioridades. Quando a gente vai fazer o checklist, o que começou a melhorar o meu tempo? Como foi que eu aprendi a gerir tudo isso? Eu coloquei as prioridades. O que é mais importante? O que eu preciso resolver primeiro no meu dia? Aí eu fui anotando, tal hora eu vou tomar meu café, tal hora eu tenho que estar na loja, de tal hora até tal hora eu vou produzir conteúdos, de tal hora até tal hora eu tenho que estar em casa para fazer o almoço, de tal hora até tal hora eu tenho que retornar para a loja para gerir outros conteúdos, e eu fui descrevendo. Quando eu chegar em casa, vou ter que fazer o almoço, a janta do dia seguinte, vou ter que fazer minhas tarefas de casa. A partir de tal hora até tal hora eu vou estudar. E depois que eu estudar, de tal hora até tal hora, eu vou soltar o celular. E isso também é muito importante. Essa questão do celular, ele tem tirado tempo de muitas pessoas. Eu digo porque eu passei por isso, eu que trabalho com a internet. Se você não tiver cuidado, realmente acaba se transformando em um vício. O celular, ele tem algo que ele vai causar um vício em você. Por quê? Porque hoje as redes sociais, elas estão programadas para prender a sua atenção. Tudo que você pesquisa na internet, aquilo que você gosta de ver, você pesquisa, os algoritmos das redes sociais, elas entendem aquilo que você gosta e elas vão começar a jogar para você aquele tipo de conteúdo que você pesquisou. Então você vai passar a maior parte do tempo, quanto mais você pesquisa, você vai vendo mais ainda aqueles conteúdos que você gosta de ver, e quando você perceber, você já perdeu 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu dia. Então é muito importante essa questão de gerir o tempo na questão da utilização do celular durante a noite, quando você chegar em casa, e começar a colocar horários. Você tem que começar a colocar horário para tudo que você for fazer. Kelly, eu vou ter que colocar a hora para tirar o celular? Sim. É muito importante, porque o seu sono, ele precisa ser de qualidade. Você que treina, você que tem um dia agitado, você que precisa descansar, você tem que ter aquele horário que você vai soltar o celular, que você não vai ligar mais. Ah, mas eu preciso de despertador. Compra um despertador, entendeu? Porque essa foi a ideia que eu tive. Compra um despertador para você não ter aquela sugestão de ter que pegar no celular por conta do despertador. E aí, a partir daí que eu cheguei nesse momento, que eu senti as dores de não estar tendo tempo, porque o que aconteceu? Devido a não ter uma rotina, devido a não ter nada escrito, nenhum hábito criado, aí eu indo para a loja e eu percebendo que eu não estava produzindo como eu tinha que produzir, eu comecei a ver que eu não estava fazendo o que deveria ser feito. Eu estava com a vida bagunçada. Então, a partir do momento que eu comecei a criar o hábito de fazer um checklist e colocar os horários, as metas, todos os dias eu sentar, tal hora eu vou acordar, tal hora eu vou tomar o café, tal hora eu vou para academia, tal hora eu vou para a loja, tal hora eu vou produzir o conteúdo, entendeu? É gerar uma rotina. E quando você gera essa rotina,
a sua mente, o seu cérebro, ele vai, como é que eu posso dizer, ele vai entender essa informação e a procrastinação, aquela coisa que você tinha de querer deixar as coisas para depois, isso com o tempo, com o passar de uma semana, 15 dias, um mês, isso já vai estar bem diferente na sua realidade. Quando você passar a organizar o seu tempo, as suas tarefas, o que você tem para fazer, o seu cérebro ele vai entender aquilo e ele vai começar a te dar uma sensação de bem-estar. Porque você vai passar a conseguir executar suas tarefas e vai passar a executar de uma forma você com mais qualidade. Você vai fazer o que tem que ser feito com amor. Lembrando que, voltando aqui na tecla, né? Se você tem um sonho para realizar, ou uma meta, ou um objetivo, um exemplo, eu tenho um objetivo lá na academia. Eu tenho o objetivo de perder peso, eu tenho o objetivo de ficar com o corpo legal, e eu sei que eu vou ter que pagar um preço por isso. Eu vou ter que investir um tempo para que eu consiga alcançar os meus resultados na academia. Só que não vai ser todos os dias que eu vou estar motivada para ir para a academia, para levantar peso. Não vai ser todos os dias. E a hora de acordar é a hora mais difícil, se eu não tiver ali seguido aquela regra de ter tirado o celular no momento certo, para dormir cedo, para poder acordar. A Wesley tá perguntando pela Carolina. A Carolina tá aqui, viu? Boa noite para você, viu, Wesley? Então, como eu tava dizendo, se você administrar o horário que você vai dormir para a hora que você vai acordar, isso vai se tornar mais fácil, porque o seu corpo vai acordar descansado, você vai acordar sem aquele peso em cima de você e você vai conseguir executar. E sempre lembrando que você tem que mentalizar o objetivo, o que é que você almeja, o que é que você quer alcançar. E aí você vai executar aquela tarefa. Na sua loja, no seu empreendimento também não é diferente. Depois de você executar, fazer o seu checklist de todas as suas tarefas, a gente vai ter lives aqui que vai falar sobre isso, sobre o que postar nos stories, que tudo isso está envolvido aqui na área do empreendedorismo, principalmente você que está iniciando, essa questão de você ter os horários certos para postar. Por isso que é muito importante você começar a se habituar, a se disciplinar, né? Porque a disciplina ela vem aí. Você gerir o seu tempo tem muito a ver com a disciplina, porque não é todos os dias que você vai acordar, como eu falei, motivado a fazer determinada coisa. Então, aquele amor que você tem, aquele objetivo, aquele foco para atingir determinado resultado vai depender muito da sua disciplina. O que é que você está disposto a fazer para melhorar a administração do seu tempo? Você vai ter que fazer uma avaliação. Você vai avaliar todo o teu histórico, toda a sua rotina diária. E aí você vai parar para pensar, por onde é que eu vou começar? Quais são os pontos que eu preciso melhorar? O que é que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo, que está tomando tempo de uma determinada tarefa que é mais importante, né? Então, você vai ter que fazer essa autoanálise, que é muito importante. Você fazer essa autoanálise, ver quais são as tarefas que você está fazendo, que você não deveria, que você está fazendo uma troca. Você está ali substituindo algo que é importante por algo que está ali tomando seu tempo, porque você naquele momento quer fazer aquilo. Um exemplo, você chega em casa do trabalho e você sabe que você poderia sentar, pegar a sua agenda e organizar o que você vai fazer no dia seguinte, né? Ver lá o que você vai fazer lá na sua loja, qual vai ser os stories que você vai postar. Só que aí você não faz isso, você está muito cansado, aí você vai tomar banho, você vai jantar e você fica ali no celular, olhando coisas da internet e o tempo vai passando. Aí você vai dormir tarde, cansado,
Aí vai amanhecer o dia, talvez você acorde tarde, não vai acordar no horário que deveria, e vai ser mais um dia que você não produziu o que deveria, mais um dia que você procrastinou, porque você não organizou o seu tempo, tá? Então, essa questão de organizar o tempo é muito importante. A questão da rotina diária. Criar uma rotina diária, como eu já falei aqui. A questão de criar uma rotina também tem a ver com a procrastinação. Porque não é simples, não é fácil criar uma rotina quando você está desmotivado. Mas pega essa dica, pega a dica de hoje e coloca na sua cabeça. Eu tenho um objetivo para alcançar, então a partir de hoje eu vou organizar o meu tempo, eu vou criar esses hábitos de fazer o que tem que ser feito. Aí você vai lá e vai começar a criar a sua rotina. O primeiro dia que você fizer não vai ser tão simples, você vai fazer e você vai perceber que vai ser muitas tarefas, mas ao final do dia, no dia seguinte, você vai perceber, nossa, eu consegui fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, que antes eu não conseguia fazer. Porque foi a primeira percepção que eu tive quando eu comecei a criar o checklist, das minhas tarefas. Foi a primeira coisa que eu observei, é que eu comecei a ter tempo para fazer coisas que antes eu dizia que não tinha tempo para fazer. Aí o segundo dia você vai fazer, o terceiro vai ficar meio difícil, mas aí você vai colocar a questão da disciplina. É fazer o que tem que ser feito, mesmo sem estar com vontade, mesmo estando triste, mesmo estando desmotivado. Aí você vai pensar, e se eu não fizer? E se eu fizer? Você sabe que se não fizer determinada tarefa, você vai dar um passo para trás. Aí você vai pensar, mas e se eu fizer? Se você fizer, você vai perceber que você vai dar um passo adiante, você vai matar o leão do dia, e o dia seguinte já vai ser bem mais simples, porque você já vai estar com aquele sentimento, poxa, consegui executar todas aquelas tarefas que eu me prometi fazer. E aí eu costumo dizer assim, para as pessoas que eu costumo conversar, que me pedem dicas dessa questão do tempo, é você fazer uma avaliação do seu negócio depois de 30 dias do checklist preparado, do checklist feito. Depois de 30 dias você avaliar como estava o seu negócio antes de você organizar o seu tempo e como o seu negócio ficou depois que você fez o checklist para organizar o seu tempo. Só aí você vai perceber a diferença das coisas que você não conseguia fazer e que depois que você criou a rotina, criou o checklist, criou o hábito de executar tudo aquilo que tem ali e passou a fazer e tirou as distrações, né? Que foi o celular, ficar no celular muito tempo ali olhando vídeos na internet, consumindo ali o seu tempo. E aí quando você vê, o tempo passou e você não executou. Então isso são coisas que a gente faz na rotina e com a disciplina. E aí você vai fazendo, vai se esforçando, e quando você menos perceber, aquilo virou um hábito, né? Cientificamente já foi comprovado que quando você pratica determinada tarefa por mais de 20 vezes, aquilo se torna um hábito. Então, eu costumo dizer que com 30 dias, faça esse teste de 30 dias. Faz o checklist e executa cada tarefa, mesmo ali chateado ou desmotivado, porque você não teve o resultado que você queria, porque quando você começar a fazer, o tempo vai sobrar, você vai executar aquilo que você precisa fazer, e você vai ver que você tem mais tempo para fazer até outras coisas quando você assimilar esse hábito de ter a disciplina, de fazer o checklist, de ter horário para acordar, horário para dormir e horário para descrever todas as suas tarefas. E lembrando que para você que é empreendedor, para você que ou está iniciando o seu negócio agora, é muito importante você desenvolver esse hábito de ter uma vida disciplinada, organizada agora no início. Porque as suas postagens, o seu conteúdo, ele precisa ser de qualidade.
O conteúdo que você vai gerar para o seu público, para as suas vendas, ele vai precisar ter qualidade. E para que esse conteúdo tenha qualidade, para que você possa ter tempo para consumir, para estudar, você precisa ser uma pessoa organizada para poder executar o checklist do seu negócio. Você está vendo como uma coisa casa com a outra? Você faz o checklist da sua vida pessoal e ela vai meio que estar conectada. Ela vai estar conectada com o seu negócio, porque vai depender muito. O seu negócio depende muito da sua rotina diária, para que tudo venha dar certo, para que tudo venha a ser executado. Você vai ter que ter tempo para fazer o seu planejamento. Você tem que planejar. Se você não planejar o seu negócio e a sua vida em conjunto, você não vai conseguir sair do lugar. E reforçando aqui, você precisa pensar bem no negócio que você está iniciando. O que é que você está fazendo? Esse trabalho é o que realmente você quer? Você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Então, se você estiver alinhado com essa ideia, vai ser muito mais fácil você conseguir também alinhar a sua vida pessoal e fazer um checklist aí para que você siga e tenha mais resultados no seu negócio. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Não, eu falei tudo, exatamente. Dei os exemplos, falei da procrastinação, desorganização e desmotivação. É isso. Então, aqui para resumir, é isso. A falta de tempo, ela está ligada, né, à procrastinação, à desmotivação, né, e a desorganização. A desorganização da nossa vida estando desorganizada para prejudicar o nosso negócio é um pulo. Então, faça isso. Pega essa dica. Crie um checklist de todas as suas tarefas e faça um teste de até 30 dias e depois você vai comentar aqui nessa live se deu certo. Eu quero saber. Comenta aqui, Kelly, deu certo. Eu parei para pensar, fiz o meu checklist, organizei o meu tempo, fiz o que tinha que ser feito e consegui melhores resultados. Eu quero saber. Você que tem algum amigo que está passando por esse problema, que não consegue executar as tarefas porque está desorganizado, por falta de disciplina, porque não tem aquele amor, aquela coragem de buscar o resultado que precisa, fazer o que tem que ser feito, encaminha essa live para essa pessoa poder ouvir. Porque para você alcançar o resultado que você almeja, o resultado que você deseja, você tem que estar disposto, você tem que ter disciplina. E a disciplina, eu costumo dizer que ela começa na dor, é quando você tem que fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não tenha vontade. Então, o checklist é o início de tudo. Faça o checklist de todas as suas tarefas e crie a sua rotina. E com isso você vai perceber que a desmotivação, a desorganização, ela vai acabar, e a desmotivação por você não estar cumprindo ou não estar fazendo, você vai ver que isso vai acabar aos poucos, porque você vai perceber que você vai começar a conseguir executar as tarefas necessárias. Tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Lembrando que é uma maratona de lives, a gente vai trazer mais assuntos, vamos falar mais sobre, e cada assunto desse, ele tem uma estratégia por trás, tem muita coisa que você precisa saber. Então, se você quiser aprender mais, fica aqui comigo. As lives, elas vão acontecer toda segunda e quarta, tá? Já anota aí na sua agenda, segunda e quarta, live com a Kelly Amaral. Segunda-feira a gente já vai ter mais um tema pra gente aprofundar aqui. Então, se você tem algum amigo, amiga que é empreendedor, que já tem um negócio há algum tempo ou está tendo dificuldades, ou você que está pensando em abrir o seu negócio e não sabe por onde começar, não sabe como administrar ele aqui nas vendas online, não sabe como é que faz para trabalhar no online, aqui no meio digital,
você tem dúvidas, você quer saber mais sobre esse assunto, encaminhe essa live, vou até compartilhar a outra que a gente fez, para você estar encaminhando e você começar a absorver esses conteúdos, aplicar no seu negócio e começar a ter os resultados que você tanto almeja, tá certo? Então é isso, olha, a Fernanda entrou, boa noite, Wellington, Marilene, Girlan, Mari Reis, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, tá certo? Um beijo pra vocês e até a próxima live, que é segunda-feira. Acompanha aqui nos stories, tá bom? Beijo!